Olá, caro aluno, saudações! Eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos ao canal. Nesta aula, nós iremos abordar o conteúdo de História Geral, denominado o Antigo Egito. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte! O ponto de partida da nossa aula é a localização do Antigo Egito. O Antigo Egito ele está localizado no nordeste do continente africano. No norte, o Egito ele é cercado pelo mar Mediterrâneo. Ao sul, as cataratas do rio Nilo na Núbia, atual Sudão. A oeste, nós temos o deserto da Líbia e a leste, o Mar Vermelho, conforme nós podemos observar. Primeiramente, falando um pouquinho agora sobre a história política. Por quê? Para que nós possamos compreender as características principais, precisamos entender o básico, a história política. No geral, uma característica marcante dentro dos povos da antiguidade, por serem povos agricultores, eles sempre fundavam as suas aldeias, as suas vilas, as suas cidades em áreas próximas dos grandes rios. E no caso do Egito, existia ali um rio que favorecia tudo isso. Este rio é o Rio Nilo. O Rio Nilo ele tinha ali uma grande importância para a agricultura. Logo, primeiramente foram fundadas aldeias, essas aldeias foram evoluindo, dando origem às cidades. Essas aldeias elas eram denominadas nomos, e em cada nomos existia um líder militar denominado nomarca. A partir da unificação dessas aldeias denominadas nomos, nós temos a criação de dois reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte, conforme nós podemos observar. No Alto Egito, o rei usava uma coroa branca, conforme você pode observar aqui no nosso slide. Já o rei do Baixo Egito usava uma coroa vermelha e o estilo era um pouquinho diferente. Lembrando que o Alto Egito estava localizado no sul, porque é no sul onde o rio Nilo ele nasce. E o Baixo Egito estava localizado no norte, porque o rio Nilo ele deságua no norte, ele deságua no Mar Mediterrâneo. E como ele deságua em várias ramificações, a foz do rio Nilo ela é dividida em várias ramificações, essas ramificações elas seguem o padrão triangular, é por isso que nós chamamos essa região da foz do rio Nilo de Delta do Nilo. Ok? Vamos lá. A partir do ano de 3200 a.C., em algumas apostilas, alguns materiais, eles colocam como 3100. Então, entre 3200 a 3100 a.C., ocorre a unificação dos reinos do Alto Egito e do Baixo Egito. Então, o rei Menes do Alto Egito, ele unifica os dois reinos. E a partir daí surge, o Reino do Egito ou Império Egípcio. E o rei Menes, ele torna-se o primeiro faraó. A história política do Antigo Egito pode ser dividida em três grandes períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Lembrando que entre esses períodos nós temos os períodos intermediários. Só que historicamente, onde nós temos o maior número de informações é justamente durante o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Primeiramente aqui falando sobre o Antigo Império, que abrange de 1686 a 2181 anos antes de Cristo. E durante esse período ocorreu a unificação do Egito sob a liderança de Menes, tanto que Menes passou a ser o primeiro faraó. Durante esse período ocorreu a estabilidade política, porque Menes derrotou todos os seus adversários e manteve a paz. A partir daí, deu para o império então intensificar-se na construção de grandes obras públicas. Por exemplo, as três grandes pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos, e a Esfinge de Gizé. Fora isso, nós temos a construção de diques,
nós temos a drenagem de pântanos, a canalização de algumas áreas próximas do Rio Nilo e, fora isso, o desenvolvimento das atividades agrícolas. Só que, porém, por volta de 2300 a.C., houve uma crise política oriunda dos altos impostos, das doenças e das revoltas internas. A principal consequência foi o fortalecimento dos nomarcas, aqueles comandantes militares que comandavam as aldeias, e novamente o Egito passa a ser dividido. Médio Império, que vai de 2040 a 1782 a.C. Por volta do ano 2000 a.C., ocorre a reunificação pelo faraó Mentuhotep II, e ele, coloca ali a capital do império na cidade de Tebas. A partir daí, o Egito ele passa por uma grande expansão territorial, conquista um território muito rico ali próximo da fronteira com o Egito, que é a Núbia, atual Sudão. Essa região acaba sendo uma das principais fornecedoras de ouro para o Império Egípcio. A partir daí, conquistando a Núbia, o Império Egípcio ele passa a acumular um grande número de riquezas. Outro ponto muito forte durante o Médio Império é que o Egito ele passa por um grande desenvolvimento comercial, mantendo contatos comerciais com os sírios, os fenícios e os cretenses lá no Mar Mediterrâneo. Porém, por volta de 1800 a.C., ocorre a invasão Hicsa no Egito. Os Hicsos eles eram um povo de origem semita, vindo ali da região próxima ali da Palestina. E eles dominaram o Egito de 1782 a 1570 a.C. Só que os Hicsos, quando eles dominaram o Egito, eles ficaram muito impressionados com a cultura dessa civilização. Tanto que, apesar de eles serem estrangeiros, eles acabaram adotando os costumes tipicamente egípcios. Os Hicsos, inclusive, eles se apropriaram de toda a estrutura política e religiosa do Antigo Egito. E a única cidade que não foi dominada pelos Hicsos foi a cidade de Tebas. Já no Novo Império, que abrange os anos de 1570 a 1069 a.C., ocorreu a expulsão dos Hicsos, isso em 1570 a.C. Também nós temos a restauração da unidade política e militar, ou seja, o faraó ele volta a ter os poderes concentrados nas mãos. O Egito ele passa por uma nova onda de expansionismo militar, conquistando a Fenícia, Síria, Palestina e Sudão. Esse acúmulo de riquezas por conta dessa expansão territorial foi responsável pela construção de obras públicas. Dentre essas obras podemos mencionar os templos de Luxor e Karnak. Só que, porém, por volta de 1100 a.C., por conta das políticas de elevados impostos, isso tudo favoreceu uma série de revoltas internas, levando ao enfraquecimento político-econômico. Tanto que por volta do século 8 a.C., ocorreu o inverso, ou seja, os núbios que habitavam ali a Núbia, que hoje corresponde ao atual Sudão, eles ocuparam o Egito e eles passaram a governar o Egito, tanto que esses faraós, conhecidos como faraós negros, eles foram responsáveis pela fundação da 25ª dinastia. E por volta do ano de 622 a.C. foi quando ocorre ali a decadência do Egito. A partir do ano de 622, o Egito ele passa a ser dominado por uma série de povos. Então nós temos domínio assírio, posteriormente o domínio caldeu, posteriormente o domínio persa, posteriormente o domínio greco-macedônico e, por fim, o domínio romano. A sociedade egípcia era composta pelo faraó, que era o líder supremo do Egito, responsável pela organização do trabalho coletivo, e o faraó ele era considerado um ser divino, ele era o filho dos deuses, ele era o deus em forma de homem que governava as pessoas. O faraó ele tinha um vice, ele tinha ali uma espécie de vice-faraó que era denominado vizir, que era a segunda pessoa mais importante
no reino. Ele era responsável por controlar a arrecadação de impostos e cuidar dos assuntos externos. Abaixo nós temos os sacerdotes, que eram responsáveis pelo serviço religioso, e eles eram isentos do pagamento de impostos. Abaixo nós temos os escribas, que eram os conhecedores da escrita, então eles registravam a arrecadação de impostos, faziam o censo populacional, controlavam a colheita e a criação de animais. Nós temos os militares, que era responsável pela proteção e expansão do império, os artesãos e os camponeses, que trabalhavam fabricando produtos, os camponeses que trabalhavam na terra e eles viviam sob o regime de servidão, e os escravos, que no geral eram prisioneiros de guerra, eles eram a principal força de trabalho. Na economia, nós podemos destacar a agricultura, o comércio e a pecuária como as principais atividades econômicas do Antigo Egito. A religião egípcia ela era caracterizada pelo politeísmo, eles criam em vários deuses, e eles acreditavam, que esses deuses eles influenciavam diretamente na vida de cada ser humano, de cada indivíduo. E esses deuses eles eram representados de forma que nós denominamos antroposomórfica, porque era a união praticamente de figuras humanas com figuras de animais. Então, algumas divindades elas eram representadas em forma humana, outras divindades elas eram representadas de forma híbrida, ou seja, era corpo de humano e cabeça de animal, conforme nós podemos observar aqui no nosso slide, os principais deuses aí com os seus nomes, ok? Outro ponto que nós temos também, cada cidade tinha ali o seu deus protetor, e os egípcios eles acreditavam na vida após morte. Eles, desenvolveram a técnica da mumificação, a fim de preservar o corpo para a vida no pós-morte. E as pirâmides, elas são exemplos de arquitetura, e a função das pirâmides eram templos funerários, a morada dos faraós no pós-morte. É por isso que quando o faraó morria, era colocado ali dentro da pirâmide. Nós temos 3 tipos de escrita que eram utilizadas no Antigo Egito. A escrita hieroglífica, os hierógrafos, conforme nós conhecemos, que eram escritas presentes nos templos e construções, de uso exclusivo dos escribas. Nós tínhamos a escrita hierática, que era a versão simplificada dos hierógrafos usadas para escrever textos, e a versão demótica, que era uma versão simples, utilizada para escrever cartas e fazer contas e registros. Tanto que aqui no nosso slide nós temos a tabela mostrando os principais tipos de escrita e os seus símbolos, ok? Bem, pessoal, por aqui eu finalizo esta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.